ADI, ADC, ADO, ADPF. Que danada é isso, professor? Isso é meu terror, é impossível eu aprender. Calma, calma, calma. Eu sou o @prof. Bruno Vasconcelos. Sejam bem-vindos aqui. E hoje eu vou ensinar você a acertar as questões e até identificar a peça quando ele quiser saber de você sobre ADI, ADC, ADO, ADPF. Você não veio aqui para ser um constitucionalista. Você veio aqui para acertar essas questões ou uma peça de direito o quê? Constitucional. Eu só ensino meu aluno a passar. Existe uma diferença enorme, né? Entre tirar a CNH e dirigir na avenida. Aqui é só para ter a CNH. Passou, vai-te embora, que a prática é outro rolê. Beleza? Mamíferos, sejam bem-vindos aqui, tá bom? Quem mais uma vez quiser me procurar, eu sou @prof. Bruno Vasconcelos, está aqui no Instagram, e vamos desmistificar isso aqui só com a técnica correta para você acertar uma questão, uma peça e saber que é ADI, ADC, ADO, ADPF. Tá de boa? Massa. Primeira coisa, em 90% dos casos, o examinador ele vai usar alguns gatilhos para dizer a você que ali é caso do controle concentrado. E até mais óbvio do que você pensa. Como, professor? Ele vai chegar em você e dizer assim, ó, procurou você para saber qual controle concentrado. Ele adora fazer isso. Qual o controle concentrado? Cabe algum controle concentrado? Veja, se ele falar norma de controle, pode ser várias coisas, mas se ele falar concentrado, aí é ADI, ADC, ADO ou ADPF. Se você falar só controle de constitucionalidade, você fica com a anteninha ligada que pode não ser. Tá de boa, massa? Ele vai falar qual o controle o quê? Concentrado. Tá bom, beleza, massa? Aí você já descarta a hipótese de ação popular, mandato de segurança. Beleza, Bruno? Ele falou qual o controle concentrado. Eu já posso botar na minha cabeça que é o ADI, ADC, ADO, ADPF? Sim. Tá bom? Se for numa questão, ele bota no finalzinho lá. Se for numa peça, ele bota no último parágrafo. Pode procurar lá, tá bom? Beleza? Eu mapeio tudo para o meu aluno, todo o roteiro. É o primeiro gatilho. Segundo gatilho, qual a ação objetiva? Porque quando ele fala qual a ação objetiva é ADI, ADC, ADO ou ADPF? Porque são ações que não é para ajudar um sujeito específico ou uma coletividade específica. Porque são ações decididas no STF com efeito erga omnes. Por isso que não é controle concentrado. O Brasil é desse tamanho. E são ações que só cabem no STF. Então vai ser tudo em um lugar só, chamado STF, porque é um STF só para o Brasil todo. Beleza, Bruno, eu já sei. Então quando ele vem assim, qual o controle concentrado? Qual a ação objetiva? Eu já sei que ou é ADI, ou é ADC, ou é ADO, ou é ADPF. Perfeito. Massa, já matei aqui. Agora, quais são as hipóteses para eu saber quando é ADI, ADC, ADO ou ADPF? É agora que isso vai entrar para você. Pessoal, você não veio aqui para ser constitucionalista. Ou você veio aqui porque você quer identificar uma peça de controle ou acertar uma questão. Essa aula serve para ambos. Beleza? Com a minha técnica você vai matar. Beleza? Então você vai botar aqui comigo na sua cabeça um truque de gatilhos. Nas minhas aulas, tem um grupo aqui, onde eu vou dar até a aula de graça de ética e um aulão. Pode clicar aqui embaixo, tá? Eu passo esses gatilhos para vocês. Beleza? Top é isso, de graça, sem compromisso. Venha para cá que vai dar certo. Pessoal, quando vai ser primeiro o nosso querido ADI? O que é o ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. É quando você quer dizer que tal ato normativo ou tal lei está violando a Constituição. Aí você quer levar lá para o STF e pedir para o STF dizer que ela é o quê? Inconstitucional. Por que essa necessidade de levar uma lei ou ato normativo para o STF para ele declarar inconstitucional? Porque se o STF, mediante esse controle concentrado, declara inconstitucional, aquela ordem vai ter efeito no Brasil todo, porque é erga omnes, e com força vinculante. O que é vinculante? Você fica obrigado a obedecer. Todo o Poder Judiciário é obrigado a obedecer. Toda a administração pública, direta ou indireta, é obrigada a obedecer. Só que não é obrigado a obedecer ao próprio STF, que é o fabricador do produto, né? E o Poder Legislativo, porque senão ele estaria legislando. Então, beleza, o ADI, vou pegar aquela lei ou ato normativo que violou a Constituição, o I eu já diz, ó, inconstitucional, né? Vou levar para o STF. STF, diz que essa porra é inconstitucional, porque se tu disser que é inconstitucional, o Brasil todo é obrigado a obedecer. E eu preciso que essa decisão tenha uma uniformidade, que aí eu tenho um controle melhor. O STF traz para o pai, que eu vou ver aqui e vou dizer se é sim ou não.
Beleza, Bruno. Então quer levar para o STF para dizer que é inconstitucional, ADI. Já sei, calma. Mas qual é a hipótese que tu pode levar lá? Presta atenção. Tem que ser uma lei ou ato normativo estadual ou federal após 88. De novo, lei ou ato normativo estadual ou federal após 88. Lei ou ato normativo estadual ou federal após 88. Beleza? Massa, top. É isso, só pegue isso. Ah, mas é por quê? Foda-se. Só isso. É uma lei ou um ato normativo? Quais são os atos normativos que eles mais gostam? Aqueles atos com força de lei, né? Ele adora medida provisória, decreto autônomo. Pega esses dois, é o que ele mais gosta. Medida provisória, decreto autônomo, federal ou estadual, violando a Constituição, leva para o STF para dizer que ele é inconstitucional. Tá de boa? Massa? É isso. Bruno, se ele não falar o ano da lei ou ato normativo, foda-se também, presume-se que é após 88. Tá de boa? Top, é isso. Massa, matei. Então, lei ou ato normativo federal ou estadual violando a Constituição, após 88, ADI no STF. Beleza, sempre no STF, tá bom? Beleza? Massa. Só que às vezes a necessidade não é tu levar uma lei pro STF para ele dizer que é inconstitucional. Às vezes a necessidade é tu levar uma lei pro STF para ele dizer que é o quê? Constitucional. Por quê? Porque às vezes uma lei é sancionada, tá girando aí no Brasil, e muitos tribunais e juízes, tá, com decisões monocráticas, ficam dizendo que ela é inconstitucional. Veja, se tu criou uma lei no Congresso Nacional, uma lei federal, e vários estados estão dizendo que ela é inconstitucional, isso passa uma segurança ou insegurança? Isso, uma insegurança. Então, às vezes, você tem que levar para o STF uma lei e dizer assim, STF, agora eu não quero que tu dê uma lapada nela, não, para dizer que ela é inconstitucional, não. Agora eu quero que tu diga que ela é o quê? Constitucional. Porque se tu disser que ela é constitucional, igual lá na ADI, ela vai ter efeito erga omnes e vinculante. Todo mundo vai ser obrigado a aceitar ela como quê? Constitucional. Se fosse a DI, todo mundo ia ser obrigado a aceitar ela como quê? Inconstitucional. Aí, qual é essa, Bruno, que eu vou levar uma lei para o STF para dizer que é constitucional? Temos a ADC, ação, o nome já diz, ó, declaratória de constitucionalidade. Só que o ADC ela é mais elitizada, ela não se mistura com o povo de baixo, não. Por quê? Ela é metidona. Por quê? A ADC ela só trabalha com leis ou atos normativos federais. E se for estadual, segura aí, que vai ter um que pega o resto. Relaxa. Só decora esses três, porque o resto é o último que eu vou dizer. Acabou, se tu mata. Tá bom, beleza? Top. Lei ou ato normativo federal após 88, mesmo o rolê lá do ADI, para declarar que é o quê? Constitucional. Mas lembra, para você poder levar para o STF, para dizer, STF, diz aí para mim, por favor, que ela é constitucional, para a galera começar a respeitar essa lei, porque tua decisão aí em controle concentrado é erga omnes, ó, pega o Brasil todo, e vinculante, todo mundo é obrigado a obedecer, com exceção dele mesmo e o Poder Legislativo, mas o resto vai todo mundo ser obrigado a obedecer. Dizem para mim que ela é constitucional, ao STF, me convença a necessidade para dizer que ela é constitucional, porque ela só foi aprovada, ela é constitucional. STF, é porque tem um bocado de juízes aí e outras decisões dizendo que ela é inconstitucional. Está passando uma insegurança. Ele, opa! Temos o requisito para fazer um ADC e vai estar na sua prova, que é o quê? Controvérsia jurídica. Então vamos lá, vamos revisar ADI, lei ou ato normativo. A ADI é mais humildona, né? Federal ou estadual, pode ser uma lei estadual, uma lei federal, uma emenda constitucional estadual, uma emenda constitucional, né, da Constituição Federal, beleza? Ou um decreto autônomo, ou uma medida provisória. E eu quero que você diga que ela é inconstitucional. ADI nele. É após 88? É, ADI. Pá! Ah, é uma lei agora que eu quero que você declare que é constitucional. Opa, é ADC. Mas lembre-se, a ADC é metidona. Ela só aplica em lei federal. E você tem que me provar que está tendo uma confusão aí para justificar a minha ação. O quê? Controvérsia jurídica. Inúmeras decisões estão dizendo que ela é inconstitucional. Vários tribunais estão dizendo que ela é inconstitucional. Qual é o número específico para dizer que é uma controvérsia? Foda-se. Ou ele vai botar o nome controvérsia, ou vai dizer que tem inúmeras decisões. Pegou o rolê, massa? Perfeito. A DI e a DC não erra mais. Só que às vezes, você vai acochar o STF, não é porque uma lei foi criada e ela é inconstitucional,
ou uma lei foi criada e você necessita que ela seja declarada constitucional. Às vezes, você vai provocar o STF porque uma lei nem sequer foi criada. E você precisa dessa lei. Por que, professor? Às vezes eu preciso de uma lei ser criada. Porque existem direitos na Constituição que tu já pode consumir, como se manifestar, ir e vir, liberdade religiosa. Você já pode fazer, desde que não ultrapasse a lei, não é isso? Só que tem direitos na Constituição que tu só consegue exercer se for criada uma porra de uma lei. Pegou o rolê massa? É isso, infelizmente. São questões de norma de eficácia limitada. Então, por exemplo, o servidor público pode decretar greve? Pode, nos termos de uma lei. E se a lei não for criada? Por exemplo, o cara que perdeu a nacionalidade, ele pode recuperar agora? Pode, mediante procedimento previsto em lei. A defesa do consumidor é garantida no Brasil? É, artigo 5º, inciso 32. É garantida a defesa do consumidor mediante lei. Então tem direitos na Constituição que tu só consegue ter acesso se for elaborada uma porra de uma lei. E se não for elaborada essa lei, houve o quê? Uma omissão legislativa. Pega esse nome. Houve haver o nome omissão legislativa, houve haver o nome mora legislativa, já usou 2 vezes, houve haver o nome que ele usou 3 vezes, eficácia limitada. Omissão legislativa, já usou 8 vezes. Mora legislativa, 3 vezes, desculpe, errei a conta aqui. Eficácia limitada, 2 vezes. Temos um ADO, mas Bruno, isso está me cheirando também mandado de junção. Porque se você lembrar, mandado de junção é a mesma coisa. Falta de norma regulamentadora, ou seja, falta de lei, está fazendo eu deixar de exercer o direito. Qual a diferença de ADO e mandado de junção? É que está o rolê. Você perguntar qual ação constitucional que João pode ajuizar, que Pedro pode ajuizar, de natureza subjetiva, aí é o MI. Agora, qual o controle concentrado? Qual a ação objetiva? Que é essa omissão legislativa, aí é a ADO. A diferença é que quando tu impetra um MI, vamos botar um MI individual, o MI, via de regra, só beneficia tu, e o resto que se lasque aí para fazer cada um sua ação. Ou um MI coletivo só beneficia, via de regra, aquela coletividade. As outras que se lasquem cada um no seu quadrado, já dizia o grande filósofo. Se tu leva uma omissão legislativa para o STF, para o ADO, como nas outras 2 ações, o STF não quer saber quem é um sujeito prejudicado. Ele vai declarar que houve uma omissão, com efeito o quê? Erga omnes. Ou seja, não é para beneficiar aquela coletividade específica ou aquele sujeito específico, e sim um número indeterminado de pessoas. Tá de boa massa? É isso. Lógico, omissão legislativa, né? Tem que ser após 88. Beleza. Presta atenção agora, tá? Bruno, mas eu não vi tu citando lei municipal aí. Eu não vi tu citando uma lei que for antes de 88. Correto. Lembrando, pessoal, que a ADO também é elitizado também, que nem a ADC, tá bom? Desculpe, né? Deixa eu passar essa. O ADO, ele é quando é a omissão de lei o quê? Federal, que nem a ADC. Beleza? Agora tá completinho. Perfeito. Tá bom, beleza? Top. Então a ADI é mais humildão. Ele quer a inconstitucionalidade de lei estadual, federal, ou ato normativo estadual ou federal. Beleza. O ADC, ele quer a constitucionalidade de lei só o quê? Federal, se houver uma controvérsia. O ADO, ele quer a omissão de uma lei federal. Que é onde existe uma omissão para fazer essa lei federal e eu quero que você dê um jeito, não só para mim, não só para fulano, com efeito erga omnes, controle concentrado. STF faz isso com ADO. Tá de boa? Massa. Bruno, e se for o resto aí, que tu não citou? Exemplo, lei municipal, lei antes de 88, lei municipal até após 88. Que tu não citou essas hipóteses. Porque a ADE é só com lei estadual e federal. A ADC só com lei federal. A ADO só com lei federal. E o resto? Temos o nosso querido quê? Moreno. ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ele pega o resto. Ele é como se fosse um mandado de segurança do controle concentrado. O mandado de segurança só pode quando é o quê? Não cabe habeas corpus, não cabe habeas data, mandado de segurança. Aqui é a mesma coisa. Não cabe ADI, não cabe ADC, não cabe ADO, ADPF. Eu quero a inconstitucionalidade de lei municipal por controle concentrado. Eu sei que quando eu quero a inconstitucionalidade de uma norma ou ato, ou de uma lei ou ato normativo, por controle concentrado é a ADI. Eita, ele falou municipal. ADI é só federal e estadual. Quem pega? ADPF.
eu quero verificar a constitucionalidade, ou seja, a recepção de uma lei federal, mas é antes de 88. Eita, eu vi que a ADC é só após 88 por declarar constitucionalidade. Se não cabe ADC, também não cabe ADI, não cabe ADO, ADPF. Pegaram o rolê? Massa, é isso, tá bom, pessoal? Entre no grupo aqui, tá bom? Lá eu vou postar para vocês depois aulas de controle completonas, materiais, tudo bonito para você. E teremos uma aula de ética comigo, gratuita, tá bom, beleza? Também nesse grupo aqui, beleza? Não perde essa chance. Beleza, pessoal? Top, é isso, ao vivo de graça, tá bom? Vai dar certo, é um prazer aqui, eu sou @prof. Bruno Vasconcelos, qualquer coisa me procure aqui, tamo junto, vai dar certo e fui, valeu, 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 valeu. Papinho rápido aqui, né? 15 minutinhos para você só ir pegando a ideia e vai exercitando em questões ou peça, você está na primeira ou segunda fase. E quem for fazer segunda fase, direito constitucional, quer ser moldado aqui, ó, com acompanhamento individualizado, técnicas exclusivas, divisão de metas, vem aqui contigo, que a gente tem mais de 90% de aprovação em nosso índice. Beleza? Tamo junto, até a próxima e fui, valeu!